E aí, investidores, beleza? Rafa Investidor trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje, galera, vou falar para vocês os riscos de ter 100% da carteira em fundos imobiliários, o porquê que você não deve ter. Vou trazer um vídeo com 4 tópicos, acho muito interessante. O último também é muito bom aí, vou dar exemplo para vocês. Vou mostrar, galera, claro, eu não tenho 17.970 aqui investidos. A minha maior parte é sim fundos imobiliários, mas eu não tenho a carteira inteira em fundos imobiliários e eu vou recomendar vocês não ter também, galera, mas eu vou falar os motivos, né? Aqui tenho bastante fundos imobiliários, tenho 15 fundos imobiliários na minha carteira, 6 ações. Entendem? Então, tipo, a maior parte dos meus proventos e tudo são de fundos imobiliários dos últimos meses e tal. Então, galera, eu vou trazer os tópicos para vocês, mas antes eu peço like, se inscreva no canal se não for inscrito. Se tá chegando aí no canal novo, vamos tentar bater aí 1.350 inscritos, né, galera? Falta um pouco aí, mas vamos para cima. Vou mostrar para vocês aqui o primeiro tópico já. Sem enrolação, né, galera? Comentem aí também se vocês acham que é muito arriscado ter. Eu vou falar por quais que são o risco de ter 100%, né, galera? Primeiro que você não vai ter líquido nenhum, né? Por exemplo, se você não tiver nem um pouco numa caixinha de reserva de emergência, por exemplo, você já vai estar correndo risco. E isso nem entra como tópico, é só um extra aqui para vocês. Mas o primeiro, galera, é a carteira pouco diversificada. Se você tiver uma carteira somente de fundos imobiliários e não diversificada, por exemplo, não com muitos fundos, fundos apenas de recebíveis, fundos de papel, fundo de agronegócio, que eu digo agronegócio tem muitos CRAs, né, galera? Então, por isso, se você ficar com muito risco aí na carteira em poucos fundos, é muito provável de, se acontecer alguma coisa, acontecer algo com o fundo, prejudicar muito sua carteira. Se você tiver uma carteira de fundos imobiliários pouco diversificada, os riscos, tem FIIs que tem áreas de risco em fundos imobiliários. Por exemplo, quais que são as áreas que tem mais risco em fundos imobiliários? Agronegócio tem um bom risco porque tem alguns atrelados a CRAs, que atrelado a CRAs é com Selic, IPCA, depende, galera. Recebíveis, muito arriscado também. Não muito arriscado, mas é normalmente atrelada a Selic, a IPCA, então é muito arriscado se esses parâmetros que eles fazem para receber os dividendos e tal, para receber, para distribuir, acabar caindo, pode dar muito problema na sua carteira. Eles pode, por exemplo, se aqui o agronegócio, eles têm CRAs, né, galera? Alguns agronegócios têm CRA. E nesse exemplo que eu vou dar para vocês, imagine que eu tenho um inquilino e esse inquilino não paga. E, por exemplo, vai acumular, né, tal, mas se ele não pagar, vai distribuir menos dividendos, não vai ter o caixa para distribuir o dividendo. Claro, se for um fundo que faz uma reserva e tal, algo legal, não vai cair os dividendos. Se faz uma reservinha uma reserva de caixa, né? Eles normalmente continuam pagando esse patamar por um tempo, mas uma hora vai apertar e eles vão ter que diminuir os dividendos perante a isso, até fazer a venda, entrar em judicial e um monte de coisa. Agora, a segunda dica, galera, os riscos em áreas, né? Carteira pouco diversificada, como eu falei para vocês. O segundo foi sobre áreas com mais riscos, que é o agronegócio, recebíveis, com a queda da Selic, do IPCA, acaba afetando muito a carteira, né? Vai, tipo, por exemplo, vai acabar afetando a sua carteira, porque, por exemplo, a Selic, ela tá a 10 e pouco, galera, se eu não me engano, tá 10,75 ou 10,25. E se ela cai, vai acabar distribuindo menos dividendos. Fundos de recebíveis, galera, normalmente pagam com essa. Vou entrar aqui em um fundo de recebível para mostrar para vocês. Por exemplo, o IRDM, né, galera, mas está passando por um estado aí meio crítico, né, com os negócios, tá devendo muito dinheiro, mas eu vou dar um exemplo muito bom que é o VGHF. Aqui, ó, o VGHF nesse mês distribuiu 9 centavos, galera. É um fundo que normalmente distribui esse patamar de dividendos, mas se eu voltar no tempo aí, galera, voltar
para janeiro, para março de 2024, quando a Selic estava mais alta, no final do ano passado que estava 11, não, já estava 13, estava 13,25, 13,75, veio caindo, mas aqui ó, olha os dividendos, galera, quando caiu a Selic, acabou pagando menos, e é normal de fundos imobiliários pagar menos quando acontece isso, por causa que eles são atrelados a ele, a Selic caindo, os fundos normalmente costumam distribuir menos dividendos, claro que com o tempo, não é caiu do dia para a noite e vai diminuir, mas vai diminuindo os proventos deles e tal, vai diminuindo o valor que eles recebem e eles vão acabar distribuindo menos. E é normal, galera. Claro, se o fundo fazer uma reserva legal, eles conseguem continuar distribuindo por um bom tempo, né, galera? Mas agora a queda da Selic e IPCA acaba atrapalhando muito esses fundos por causa disso, o ciclo de quedas e altas, ou seja, galera, por exemplo, um ciclo de fundo, quando a Selic está ciclando, por exemplo, ela desce, sobe, cai, sobe, acaba oscilando muito no valor das cotas. Por exemplo, o MXRF11 é um bom exemplo, né, galera? Porque quando a Selic estava em baixa, o fundo também estava em baixa, mas quando está em alta, galera, eles acabam distribuindo mais dividendos, acaba sendo mais atrativo estar no fundo imobiliário de papel, mas o mercado antecipa as quedas. Ou seja, por exemplo, agora o MXRF11 está em alta. Não tão em alta, mas deixa eu olhar aqui. Vou pesquisar para você. Vou pesquisar ele aqui ao vivo, né, galera? Bolsa de Valores referente à sexta-feira. Quanto que ele fechou? MXRF11. Fechou a R$10. Por causa da Selic, né, galera? Está em queda e alguns problemas do fundo. Eu não acompanho muito, mas eu tô falando com base nisso. Mas, por exemplo, galera, o fundo MXRF11 vem 9... Não, não é esse, galera. MXRF11... É esse, mas ele tá R$10. Mas, galera, enfim, né? Vou falar para vocês aqui um exemplo sem nenhum fundo. Mas as quedas deles, eles antecipam no mercado. Ou seja, se a Selic for subir na frente, para as pessoas não comprarem hoje e ir subindo e tal, que eles vão subir do nada, né? Os fundos vão aumentar os dividendos, o mercado já vem prevendo a alta da Selic e já vem subindo os valores das cotas antes da alta da Selic. Então tem muito isso de antecipar mercado, né? O mercado antecipa bastante queda e alta de Selic, né? Para o pessoal não sair e tal. E também, claro que tem outros problemas e tal. Vai afetar diretamente a sua carteira com os dividendos, por exemplo, com a alta da Selic vai afetar os meus dividendos e com a queda também irá afetar os meus dividendos, porque eu tenho uma boa parte em agronegócio e recebíveis. Então, minha carteira é praticamente muito arriscada em métricas de dividendos, por exemplo, tem alguns fundos que Selic mais 6, Selic mais 5, depende dos fundos, ou IPCA mais 5, IPCA mais 6 e tal, tem algumas outras métricas, mas é a única que vem na minha cabeça. Então, galera, isso afeta diretamente numa carteira que tem altos recebíveis. E o quinto, né, galera, o quarto aí, o último exemplo, é o risco de vacância. Então, os riscos de vacância, por exemplo, o BRCO. O BRCO, galera, tem um risco de vacância, claro, é um fundo muito bom, mas vacância em alguns FIIs são alugáveis. Por exemplo, eu tenho uma casa, tem 3 inquilinos. Se 2 casas estão alugadas, eu tenho 66% da minha renda, e tal, 66%. E eu não vou conseguir, por exemplo, se eu pago para alguém que, por exemplo, eu sou o dono da casa, tenho 3 casas, então alguém me pagou para ter. E eu vou distribuir, por exemplo, uma parte do aluguel para eles. É a mesma coisa de fundos imobiliários. Eu vou distribuir. Aí, se 2 inquilinos me pagam e um não paga, até eu encontrar outro inquilino, é uma vacância, entendeu? Por exemplo, eu tenho 2 casas alugadas e uma não alugada. Essa uma casa que não está alugada é a vacância. Então, fundos de logístico, por exemplo, fundos de tijolo. Galera, tô gaguejando bastante, peço desculpa, mas um fundo de tijolo, ele tem vacância. Por exemplo, aqui o balanço patrimonial do BRCO, ele tem 9 ativos, tem 12 imóveis. Se
um imóvel não está alugado, ele tem uma taxa de vacância. Por exemplo, se eu tenho 10 imóveis e 2 não estão alugados, é 20% de vacância. Então, essa vacância acaba afetando também nos dividendos do fundo imobiliário, né? Por causa que não vai estar recebendo o aluguel total que o fundo pode pagar, mas é perante um tempo, né, e tal, mas acaba distribuindo menos dividendos e tal. Por isso, fundo de tijolo é menos procurado do que recebíveis, porque recebíveis é de dívidas e de papel de fundo de tijolo, galera, tô confundindo bastante hoje. Fundo de tijolo, eles acabam tendo vacância e FII de papel acaba alguns não distribuindo dividendos e tal, alguns não pagando, e entra aí um monte de processo jurídico e tal, até pegar os imóveis e tal. Uma burocracia muito gigantesca, galera, se for para explicar. E esse fundo de, por exemplo, BRCO, eu tenho três e tal, eu tenho 3 apartamentos e 2 estão alugados e um não, aí tem um tempo até achar um inquilino e tal, então é complicado emprestar para qualquer inquilino, então por isso que fundo de tijolo acaba não sendo tão atrativo e normalmente distribuindo menos dividendos, mas é os fundos que mais crescem. Por exemplo, o BRCO, ele na minha carteira eu comprei a 95 e ele aumentou a 112. Por exemplo, se uma casa que ele tem acaba valorizando, ele acaba subindo também. Então é isso, galera. Ele acaba subindo, o aluguel fica mais caro tipo, ele acaba subindo, o aluguel fica mais caro, ele tem um imóvel próprio. Então tá lá, galera. Se você for lá, por exemplo, um dos fundos dele, você for lá, vai estar lá. Eu acho que ele deve ter fundo na Paulista. Se eu for lá agora, vai estar lá o edifício que eles têm e tal. Então, por isso que eu gosto também de ter fundos de agronegócio não, galera, de tijolo na minha carteira, acho muito legal, mas os meus favoritos são de agronegócio e recebíveis, né, galera? Por isso que eu tenho que distribuir mais, estou tentando fazer algo para melhorar. Lembrando, tenho ações na minha carteira também, tenho R$ 4.000 em ações e 13 mil e pouco fundos imobiliários. Aqui vou mostrar para vocês. Minha carteira, bolsa de valores, não vai estar mostrando só fundos imobiliários e só ações, mas boa parte dos meus dividendos também são de ações. Por exemplo, nos meses que mais me pagam, tem ações no meio, né? Aqui, ó, o único mês que eu não recebi de ações foi em julho e até o momento de setembro não recebi nenhuma ação. E é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que todos tenham gostado. Foi muito elaborado esse vídeo aí. E, enfim, gostei muito de fazer e tal. Comentem aí se vocês gostaram também. Creio que com o tempo eu vou pegando a prática, um vídeo mais roteirizado. Normalmente eu não faço vídeo com roteiro. E é isso, galera. Vejo vocês em um próximo vídeo. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha para os amigos verem. E é isso. Valeu, tamo junto e é nóis.